E a gente já está com o entrevistado na linha. Então tá bem. Então está conosco agora para conversar sobre a volta às aulas na Rede Municipal de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, secretário de Educação. Bom dia, obrigado por atender a Band News. Bom dia, eu que agradeço, é uma alegria conversar com todos os amigos da Band News. Muito obrigado, secretário. Até para a gente ter um panorama, o senhor participou logo mais cedo com o prefeito Sebastião Melo da retomada em uma escola da Zona Norte, correto? Como é que está essa expectativa? O que vocês têm aí de balanço deste recomeço aí das aulas neste ano? Isso, nós tivemos desde o início da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, e a expectativa é muito positiva para esse ano, não apenas na escola, mas em toda a rede. Um ano que renova nossas esperanças, depois de um ano tão difícil como foi 2024, a gente retomando em todos os prédios das escolas que foram atingidas, né, voltando para esses espaços, e com muita motivação realmente para fazer um grande ano junto com todas as comunidades escolares. Pode ir, Bruno. Isso, o senhor falou, né? Retoma em todos os prédios. Então, das escolas que foram atingidas pela enchente ano passado, todas foram recuperadas e estão em condição de atender os alunos, ou ainda há algum realocamento aí de espaço em função aí da necessidade de reparos dessas estruturas? Não, todas retornaram para os seus prédios de origem. Claro que melhorias são permanentes e constantes, então isso a gente segue fazendo, não só em escolas que foram atingidas, mas em outras também. Nós estamos com 20 frentes de trabalho de reformas em andamento, mas todas elas estão retornando para os seus prédios de origem, mesmo aquelas que encerraram 2024 em outros prédios. Secretário, agora nesses dias especificamente não está tão calor, né? Como foi, por exemplo, no início da semana passada, mas a gente ainda está no verão, o calor deve voltar logo mais. Como é que está a situação da estrutura das escolas no que diz respeito à climatização, ar-condicionado, ventiladores, o serviço aqui de educação em Porto Alegre está preparado para o calorão que vem por aí ainda? Todas as escolas têm ventiladores nas salas, mas Porto Alegre tem um déficit histórico de investimentos em infraestrutura das escolas, isso vem de décadas, e por isso que a gente com essa frente de obras aí tão importante e histórica, inclusive nunca se teve 20 obras simultâneas em escolas municipais, e nessas obras a gente sempre procura incluir a reforma elétrica, que é o maior desafio para a climatização dos ambientes escolares. A instalação dos aparelhos em si é o mais fácil, digamos. O desafiador é fazer a reforma elétrica, por isso que a gente está contemplando também nesses investimentos. Segundo dados do Centro Escolar, Porto Alegre contava com 11% das salas de aula climatizadas. Já nas próximas semanas, agora a gente está encaminhando nessa semana uma compra, vai ser entregue e instalado aí entre o mês de março, abril. A gente está comprando mais de 250 aparelhos de ar-condicionado para pelo menos dobrar esse número de salas de aula climatizadas, onde a gente já tem redes elétricas que comportem esse tipo de instalação. E à medida que as demais forem sendo reformadas, a gente vai instalando também esses equipamentos. Não dá para deixar de relacionar, secretário, na gestão anterior, a questão da rede elétrica, ela também teve ali no epicentro de uma polêmica, de uma crise do governo, no que diz respeito ali à aquisição de equipamentos eletrônicos para uso em sala de aula, mas que não eram utilizados porque não tinha tomada adequada para carregá-los, né? Quando se fala nessa reforma aí da rede elétrica, também se está prevendo aí uma adequação para equipamentos que venham a ser utilizados no futuro ou mesmo já adquiridos pela prefeitura? Sim, nas reformas que a gente está fazendo, a gente já está prevendo, né, contemplar todas as necessidades do ambiente escolar. Então, são reformas gerais, né, que envolvem desde as revitalizações referentes à pintura, enfim, mas também correção de problemas estruturais e a revisão de toda a rede elétrica para dar conta das demandas atuais e já com o planejamento de demandas futuras que a escola possa vir a ter. Sim, Giba, não. Pode. Posso ir? Tá bem, a gente está aqui dividindo as perguntas. Secretário, além da questão do ensino fundamental, né, o senhor falou, o lançamento até, a participação aí hoje de manhã foi numa escola de ensino fundamental, mas também voltam às aulas, às escolas de educação infantil. Gostaria de entender com o senhor, no panorama que se tem hoje,
para falar sobre déficit de vagas, que esse é um problema também histórico e não é só de Porto Alegre, a gente sabe que vários municípios passam por isso, e como é que está a situação da rede credenciada, porque nós recebemos na semana passada, inclusive repercutimos aqui no Grupo Band, denúncias ou até reclamações de escolas credenciadas que perderam este convênio com o município e que foram avisadas, as famílias foram avisadas há pouco tempo do início das aulas, e isso estaria ali até gerando uma complicação dentro da comunidade sobre qual encaminhamento se dará àqueles alunos da educação infantil, uma fase tão crítica aí para a educação e para o acolhimento de crianças aqui em Porto Alegre. É que a gente sempre tem que olhar para os dois pontos, né? Assim como a gente recebe, seja por parte dos veículos de comunicação ou das famílias, a cobrança por parte do atendimento das vagas, a gente também tem que olhar para a questão da qualidade na educação. A gente não pode, a qualquer custo, botar a criança em qualquer tipo de ambiente, sujeita a riscos, a outros problemas, porque depois, se der algum tipo de problema, não haverá compreensão por parte nem dos veículos de comunicação e nem das famílias. Então, a gente tem que botar as crianças em ambientes que estejam adequados e um padrão de qualidade que a gente espera e que a gente gostaria para os nossos filhos também. Então, Porto Alegre tem, junto com São Paulo, a rede mais parcerizada do Brasil. Cerca de 84% das matrículas da educação infantil estão na rede parcerizada. Temos majoritariamente excelentes instituições na rede parcerizada que se somam à nossa rede própria, assim como na rede privada credenciada. De 221 instituições parceiras, escolas parceiras, não foi possível fazer a renovação de 5 delas, entre 221, por questões administrativas, estruturais e pedagógicas, né? Nós tentamos a todo custo sempre salvar as parcerias, fazer com que as escolas possam melhorar, mas se não tiver as condições legais, estruturais e pedagógicas de atender bem as crianças, essas crianças são transferidas para outras instituições, porque elas são a nossa prioridade. As crianças, jovens e bebês de Porto Alegre é que são as nossas prioridades. Quando tem essa transferência e o local ele não é tão próximo ao anterior, como é que é feito? A prefeitura fornece transporte? Dessas instituições, a maior parte delas, dessas 5, 3 delas são prédios da Prefeitura de Porto Alegre. Então, é feita a transferência de mantença. Outra instituição passa a administrar. Então, fica no mesmo lugar. E recebe novos investimentos, melhorias. E onde é prédio próprio, a gente realoca para a escola mais próxima, que é o caso nessas 2 outras, com escolas próximas para o atendimento dessas famílias. Certo. E qual é o déficit hoje da educação infantil que a Prefeitura registra? Nós ainda estamos fechando esse número, porque as matrículas vão ainda até o final agora do mês de fevereiro. A gente não tem esse número hoje atualizado, mas a gente está trabalhando muito aí para conseguir reduzir esse déficit o mais rapidamente possível. Demos recentemente a ordem de início em 352 novas vagas na rede parcerizada, que já estão em operação, né, muitas delas a partir de hoje. Também publicamos um novo edital de credenciamento para as escolas privadas de educação infantil para compra de vagas, com novos incentivos ali, ouvindo justamente a categoria para tornar esse edital atrativo. Já no primeiro dia de publicação, 5 escolas já se inscreveram, ofertando 204 vagas, então a gente tem uma expectativa bem positiva também na ampliação da compra de vagas privadas, e amanhã a gente vai lançar aí uma série de estratégias e ações para a melhoria da qualidade da educação em Porto Alegre e também para avanços no acesso, que vão contemplar a ampliação de rede própria, rede parcerizada e rede privada, para com a maior celeridade possível a gente zerar essa fila de espera na etapa creche de 0 a 3 anos de educação infantil. Certo. Só para fechar esse tema, a gente passar para o seguinte, o senhor falou, né, a maior rede parcerizada do país junto com São Paulo, 84% das matrículas de educação infantil estão nas parceirizadas, que são aquelas creches conveniadas, como a gente acho que é mais comum de conhecer. Qual é o plano da prefeitura para daqui em diante? É construir novas creches ou é investir e apostar justamente na compra de vagas aí da educação infantil por meio dessas parcerias?
Nós vamos ter que fazer várias frentes para conseguir suprir o déficit. Só uma ação, isoladamente, não vai resolver. Então, a gente tem que aumentar, sim, a rede própria, mas a gente tem que aumentar a rede parceirizada e aumentar a rede privada credenciada. Não tenho nenhum tipo de preconceito ou ranço com nenhum desses modelos, porque, para mim, a prioridade é atender e atender com qualidade essa criança. Então, nós vamos lançar mão de todas as frentes possíveis para poder zerar esse déficit o mais rápido realmente possível e com qualidade, né? Então, a rede parceira vai continuar sendo fundamental, importantíssima, para que a gente consiga assegurar esse direito à educação. Nós também vamos aumentar a rede própria, também vamos comprar mais vagas, não tem problema nenhum. O que a gente quer é atender e atender bem essas famílias. Nós estamos conversando com o secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal. Secretário, outro tema que a gente vem acompanhando desde a semana passada e repercutindo nesse início de ano letivo é a questão do uso de celulares por parte das crianças dentro das escolas. E Porto Alegre publicou uma portaria determinando também a questão das punições, digamos assim, de como é que vai se dar esse acompanhamento. O que a gente pode projetar de expectativa para esse início? Como é que a Secretaria organiza esse monitoramento, esse acompanhamento, para realmente colocar em prática essa lei? Primeiro é importante destacar que essa proibição é fruto de uma lei federal e, portanto, nos cabe cumprir essa legislação da melhor forma possível. Porto Alegre tem também, desde 2011, uma lei municipal que proíbe o uso de celulares nas escolas, mas que nunca foi regulamentada. Então, nós aproveitamos esse momento, consultamos as equipes diretivas das escolas, todas manifestaram que havia a necessidade de uma regulamentação desse tema para melhor orientação das equipes, dos professores, das comunidades escolares de um modo geral. E na última quinta-feira, então, foi publicado um decreto assinado pelo prefeito Sebastião Melo, regulamentando esse tema no âmbito da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre. Então, a gente à luz da lei federal, né, a gente estabelece ali a proibição e quando é possível utilizar, né? Então, deixando claro que não há proibição do porte de celular, o que há uma proibição do uso no ambiente escolar. Então, essa criança, esse jovem pode portar o celular, pode, quando estiver chegando na escola, avisar o seu pai e sua mãe que chegou, ou quando estiver saindo, avisar que está saindo, enfim, também tem um componente de segurança, mas ele não pode usar no ambiente da escola, salvo para questões de acessibilidade, inclusão, ou para finalidade pedagógica, quando for assim determinado pela equipe da escola ou pelo professor, né? E ali o que a gente traz no decreto não são punições, né? Porque isso seria um termo muito forte para isso. Mas, como qualquer norma, é preciso que a gente estabeleça o que fazer no caso de descumprimento, que é uma lacuna que a legislação federal e a própria lei municipal deixou. Porque a gente precisa orientar essa escola do que fazer em caso de descumprimento. E aí nós estabelecemos, então, que é feita uma advertência pelo professor, essa advertência, né, no caso de continuidade, essa advertência pode ser feita pela equipe diretiva da escola. Num caso ainda de reincidência, os pais ou responsáveis daquele estudante podem ser chamados na instituição e, num caso extremo, a situação pode ser, inclusive, levada ao conhecimento do Conselho Tutelar para eventual responsabilização. Claro que nas situações extremas, eu acredito, pela própria consciência que a gente tem percebido nas comunidades escolares, que essa vai ser uma norma aí, cumprida, sem maiores dificuldades, e todo mundo com a compreensão de que é realmente importante para que haja uma maior concentração dos estudantes em sala de aula. Bom, secretário, queria voltar rapidamente ali no tema da estrutura da climatização das escolas. O senhor disse que vocês devem comprar cerca de 250 aparelhos de ar-condicionado para dobrar o percentual de escolas com a climatização. Qual é o critério para a distribuição dos ar-condicionados nas escolas? A estrutura, o que seria? Nós fizemos um levantamento junto com as equipes diretivas dos ambientes escolares que podem receber os aparelhos de ar-condicionado por terem capacidade na sua rede elétrica. Então, nesse primeiro momento, a ideia é comprar esses aparelhos para todos esses ambientes que têm condições de recebê-los. É claro que onde não há essa possibilidade, não tem como a gente comprar nesse momento, seria responsabilidade nossa, né? Então, a gente vai comprar para todas aquelas escolas em que tem essa capacidade já instalada, faltando só os equipamentos.
Certo. Secretário Leonardo Pascoal, de Educação aqui em Porto Alegre, um outro tema que a gente precisa tratar, é bastante polêmico e deve ainda render repercussão junto à Prefeitura, é a aprovação da Lei Escola Sem Partido pela Câmara Municipal, que foi promulgada pela mesma após o prefeito silenciar e que a Justiça agora está apontando como inconstitucional. Por mais que a lei ela tenha partido do Legislativo, quem implementa aí o executor da política pública é o Executivo, é a Prefeitura. Então, no caso, gostaria de entender como é que vocês, dentro da Secretaria, têm tratado desse tema, se há uma análise do texto que foi apresentado e promulgado e se a Prefeitura também fará aí algum esforço, seja para implementar ou para fazer com que essa lei seja derrubada. Olha, esse é um tema que está no âmbito da discussão do Legislativo e nós respeitamos, né, absolutamente o Poder Legislativo por esse debate, porque é o poder representativo da sociedade, então essa é uma discussão que tem uma legitimidade de ser feita no âmbito do Legislativo. A gente vem acompanhando, né, esses embates aí que se dão em torno dessa norma. Agora, né, se todos nós fôssemos conscientes do nosso papel, do nosso trabalho, nós teríamos a convicção de que um profissional, qualquer que seja, sobretudo um profissional da educação, não deveria querer impor a sua visão de mundo, a sua ideologia, né, seja do lado que for, de esquerda, de direita, de centro, enfim, a qualquer estudante. A escola é um ambiente que tem, dentre as suas missões, formar estudantes que tenham um pensamento crítico. Agora, isso parte de dar liberdade a esse estudante de poder formar a sua visão de mundo, formar, né, as suas convicções pessoais, né, e não ficar refém daquilo que o seu professor eventualmente entende como melhor. Então, eu acredito que, né, majoritariamente os profissionais da educação têm esse entendimento e lamento eventualmente por aqueles que não pensem dessa forma e que queiram impor crianças e jovens a todo custo as suas vivências, as suas experiências e, por consequência, os seus pontos de vista. Não deveria ser esse o papel de um educador. O senhor entende, então, que cabe, sim, ao município, ao executivo, fazer aí algum tipo de acompanhamento das escolas nestes termos, de entender se o professor ele está fugindo ao que se entende como seu papel e aí, então, puni-lo ou retirá-lo da sala de aula? Eu acredito que esse papel é de toda a sociedade, porque isso está dentro do bojo, do acompanhamento da qualidade da educação. A qualidade da educação também abrange isso de nós entendermos se aqueles profissionais estão cumprindo o seu papel da forma como se entende que deveria ser adequado para oportunizar acesso, né, a oportunidades de aprendizagem, de desenvolvimento para todos os estudantes. Então, esse é um papel da sociedade como um todo, não apenas do Poder Executivo, né? Se eu entendo que há algum tipo de má conduta por parte do professor do meu filho, eu tenho total liberdade de registrar isso e poder levar ao conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, assim como das funções, né, pedagógicas da escola, das equipes pedagógicas, da equipe diretiva e da própria Secretaria Municipal de Educação. Esse controle social, ele é importante. Porto Alegre é uma cidade que tem um controle social bastante ativo e isso nos ajuda a evoluir. A gente quer que as crianças possam desenvolver as habilidades necessárias no tempo certo, na idade certa e terem liberdade para escolher o seu futuro, as suas preferências, o seu gosto, enfim, se vão ser gremista ou colorado, se vão ser de esquerda, de direita, de centro, enfim, né? Isso a gente tem que dar liberdade para que os estudantes possam desenvolver e formarem pensamento crítico realmente, mas a partir das suas convicções e não das convicções importadas de outra pessoa. Certo, só para fechar aqui esse ponto, né, são duas ações correndo e uma delas aponta o município como réu, que seria por parte interessada, afinal é quem aplica a lei. Sabe dizer se o município vai recorrer em favor da manutenção da lei? Não sei informar. Essas questões que envolvem as ações judiciais
são conduzidas pela Procuradoria-Geral do município, né? Até o momento, nós, enquanto secretaria, não fomos demandados a respeito desse tema. Tá certo. O secretário municipal de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, hoje retorna às aulas aqui na rede municipal, tanto em Porto Alegre quanto em várias outras cidades gaúchas. A gente agradece aí a sua disponibilidade, caso queira complementar aí alguma informação sobre esse retorno dos alunos, e já fica o convite para vir aqui ao estúdio assim que possível. Eu que agradeço a oportunidade, com certeza em breve vou estar aí com vocês no estúdio, né? Hoje está uma correria, né, conversando com vocês entre deslocamento de agendas, Sim. Mas destacar também que esse é um ano letivo que inicia com uma super novidade, muito bacana, que é o cartão do auxílio material escolar. Nós distribuímos na semana passada para todas as escolas da nossa rede municipal de educação, contemplando aí mais de 67 mil estudantes, um investimento de mais de 10 milhões de reais, para assegurar, né, garantir equidade, assegurar que todos os estudantes possam ter acesso a materiais escolares e, com isso, conseguir acompanhar ainda mais, né, as atividades propostas na sua instituição de ensino. Perfeito, obrigado, secretário, e até uma próxima. Obrigado, um grande abraço.